Sabe aquele dia no mercado em que parece que nada anda? Que o mercado vai, mas não vai? Foi um verdadeiro cabo de guerra, sabe? As forças ali se empurrando, se anulando e no fim nada parecia ter uma direção muito clara. Pois é, o dia de hoje foi exatamente assim. Pois é. E a grande questão que fica é essa: o que acontece quando forças econômicas tão poderosas assim colidem? Quando, sabe, os ventos que sopram aqui de dentro do país batem de frente com o que está vindo lá de fora. É isso que a gente vai desvendar agora, esse mistério de um mercado que parecia estar brigando com ele mesmo. Então vamos lá, vamos entender isso a fundo. Pensa num cabo de guerra mesmo. De um lado, a gente tinha as notícias aqui do Brasil, sabe, coisas nossas que estavam empurrando o dólar para cima. Do outro lado da corda, vinham os dados lá dos Estados Unidos puxando com tudo na direção contrária, para baixo. O resultado? Bom, um impasse total. Só que, e aqui está o pulo do gato, nem toda força tem o mesmo peso. E é essa a chave para a gente entender o que vem por aí. Ok, para a gente desvendar esse impasse, vamos olhar para a primeira grande pista do dia. Tudo começou aqui dentro de casa, com um evento 100% local, que foi o que deu, digamos, o primeiro puxão forte na corda. Eram 9 da manhã em ponto. Foi quando o primeiro sinal apareceu. O IBGE soltou o número do IPCA, o nosso conhecido Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial aqui do Brasil. E pronto, foi esse dado que deu o tom inicial para o mercado. E o interessante foi a reação em cadeia que veio logo em seguida. Pensa só, uma inflação que vem mais alta do que todo mundo esperava. Isso é visto como um sinal ruim para a economia, né? E aí o que acontece? Esse pessimismo se traduz na hora. O pessoal corre para o dólar para se proteger e, ao mesmo tempo, vende ações na bolsa. É quase que automático. Mas não para por aí. Tem uma outra consequência, que é importantíssima. Se a inflação está mais alta, o nosso Banco Central fica com menos margem, menos espaço para cortar os juros de um jeito mais forte. Afinal, juro baixo pode acabar jogando mais lenha na fogueira da inflação. Olha a diferença. Antes desse dado sair, a aposta do mercado era de um corte de 0,50% já em março. Depois do número, essa certeza, despencou. E isso, claro, gera uma preocupação geral com o crescimento da economia. Só que, bem na hora que parecia que o mercado já tinha uma direção, né, que a coisa ia andar, uma nova força entrou no jogo. Lá pelo meio da manhã começou a vir uma pressão contrária, lá de fora, que começou a puxar a corda para o outro lado e bagunçar todo o cenário de novo. Então, o cenário aqui dentro parecia definido, certo? Dólar subindo, bolsa caindo. Simples. Até que veio um novo dado, dessa vez lá dos Estados Unidos, e ele chegou para desafiar toda essa lógica que a gente tinha no começo do dia. E olha só um número que mudou o jogo, menos 0,8%. Esse número aí é do chamado Grupo de Controle das Vendas no Varejo lá nos Estados Unidos. É uma medida que tira os itens mais voláteis, sabe? E por isso serve como um ótimo termômetro para o PIB. E o resultado, nossa, veio bem, mas bem mais fraco do que qualquer um esperava. Para a gente ter uma ideia melhor, se a gente olhar o dado completo, a expectativa era de um crescimento de 0,3% nas vendas. Só que o resultado real foi zero. Nenhuma alta. Ou seja, um número bem decepcionante que acende um alerta de uma possível desaceleração na maior economia do planeta. E é aqui que a gente chega no ponto-chave da história. Sinais de que a economia americana está perdendo fôlego costumam enfraquecer o dólar. E não é só contra o real, não, é no mundo todo. Foi exatamente essa força que começou a puxar o nosso cabo de guerra para o outro lado com tudo. Mas por que isso acontece exatamente? Bom, são basicamente duas razões. Primeiro, uma economia mais devagar significa, em tese, uma moeda menos forte. Simples assim. E segundo, que talvez seja até mais importante, isso aumenta a aposta de que o Banco Central americano, o Fed, vai ter que cortar os juros para dar um gás na economia. E juros menores também desvalorizam a moeda. E para ajudar a completar esse quadro, tinha mais um fator global jogando contra o dólar. A moeda da China vinha se fortalecendo. E isso geralmente é uma boa notícia para países como o Brasil, que exportam muitas commodities, sabe? Acaba fortalecendo, mesmo que indiretamente, a nossa moeda, o real. Então, no fim das contas, o dia terminou nisso. Um impasse. Um verdadeiro empate técnico no nosso cabo de guerra. Só que no mercado financeiro, o jogo de hoje já é história. O foco de todo mundo virou a chave rapidinho para o próximo grande movimento, que esse sim pode ser decisivo. Os dados do dia causaram toda essa briga, esse cabo de guerra. Mas, na verdade, o mercado estava só se posicionando. Todo mundo de olho, esperando por um sinal muito, mas muito mais poderoso, o relatório de empregos dos Estados Unidos, o famoso payroll.
Mas afinal, por que esse tal de payroll tem tanto peso assim, a ponto de deixar os outros dados quase que em segundo plano? Bom, a resposta para isso está num conceito-chave do mercado: a diferença entre um dado qualquer e um indicador que a gente chama de estrutural. O indicador estrutural não é só mais um número na tela. Pensa nele como um dado que tem o poder de virar o jogo, de definir qual vai ser a tendência principal do mercado, não por algumas hours, mas por semanas. Ele não causa só uma reaçãozinha de momento, ele define a estrutura do que vai acontecer. E o payroll é exatamente isso, um dado estrutural. Enquanto os números de vendas no varejo criaram aquele cabo de guerra do dia, o payroll é o dado que tem o poder de chegar, cortar a corda no meio e dizer: o lado vencedor é este aqui, e de forma definitiva. E tudo isso nos leva à pergunta final, né? Com o mercado nesse impasse total e um dado tão poderoso prestes a sair, qual lado do cabo de guerra vai vencer? A força da nossa inflação aqui dentro ou a força da desaceleração lá fora? A resposta para esta pergunta pode definir o rumo do mercado pelas próximas semanas. Vamos aguardar.